Comitê Disciplinar de Adolescência da Associação Paulista de Medicina, vence ao projeto de portadores de transtornos do aprendizado, em colaboração com o Rotary Club, né, projetos que passa a se chamar Novas Atitudes, o Rotary Club São Paulo Sul, do 4420 do Rotary Club, e com apoio também da ANDE, Associação Nacional de Distúrbios de Ensino e Aprendizagem. Explicando um pouco, antes de passar para a palestra do Dr. Manuel Maria Teixeira, psiquiatra, frente também do Comitê da Adolescência daqui da PM, diretor científico. Só quero fazer um briefing, um resumozinho sobre o nosso projeto, que a intenção nossa é levar informações às cidades mais longínquas, para que as pessoas por internet possam ter contato com as atualizações que estão ocorrendo por aqui. Nós sabemos que é muito difícil e altamente custoso as pessoas se deslocarem em lugares do interior de estados do Nordeste, do Norte, do Centro-Sul, da região Centro-Oeste. Não é simples as pessoas se deslocarem, então esse projeto visa levar a informação aos lugares mais distantes e estimular que nas suas localidades, através das suas lideranças, das associações, dos Rotary Clubes, as pessoas possam organizar grupos de debates sobre o tema que nós vamos falar, sobre a nova atitude em relação ao transtorno do aprendizado, grupos de estudo, de trabalho, e para mudarem a atitude conforme ao nosso projeto. Ao invés de se punir o portador de transtorno do aprendizado, o nosso projeto visa mudar de atitude, no sentido de levar a pessoa a diagnóstico, possíveis tratamentos, evitando que as sequelas das abordagens indevidas aos portadores se instalem esses portadores para droga, abandono escolar, marginalidade, fracasso profissional e assim por diante. Então esse é o nosso projeto, estimular a mudança de atitude. Então que nas localidades mais distantes as pessoas possam criar grupos para debater e eventualmente os grupos entrarem para nos assistir num único computador e debater imediatamente após a aula, como tem acontecido em alguns lugares. Então, vou passar a palavra agora para o Dr. Manuel Maria Teixeira, Manuel de Maria Teixeira, que é nosso colega psiquiatra, e vai falar sobre bullying. Manuel. Noite os presentes, né, e as pessoas que estão nos ouvindo online, né, Então, a gente vai falar hoje sim, de um tema da importância, né, e por isso que acho que a gente deveria dedicar isso aos professores, aos orientadores educacionais, né? Pessoas que no dia a dia estão lidando nas escolas, né? Com esse movimento todo que é o bullying, né? E também acho que a gente tem que dedicar um pouco aos pais, que às vezes muitos pais não sabem o que está acontecendo com seu filho, ignoram que muitas vezes eles começam a faltar às aulas, eles têm reações emocionais, explosivas e tudo, e muitas vezes os pais não perguntam por que seu filho está assim, né? Acho também que a gente está ouvindo aqui, principalmente a nossa, digamos, a figura principal disso tudo, que é o bullying. B-U-L-Y, que pode ser traduzido como valentão. Então, bullying é uma forma de você usar a violência e a sua valentia para poder o outro, para agredir, para poder humilhar, todo tipo de coisa negativa que pode acontecer na escola. Tá bom. Vamos.
verá que é mais fácil, né? Tem essa figura aqui, né? O Rubem Alves, que todos nós aqui conhecemos, né? Que foi um grande psicólogo, um grande escritor, poeta e psicanalista. Ele que faleceu, acho que foi lá em julho do ano passado, né? Julho. E ele foi uma dessas pessoas que foi vítima de bullying. E então, nos artigos que ele escrevia, de vez em quando ele citava. Tem um artigo, por exemplo, que ele diz: eu odiava ir para a escola, eu odiava a escola, porque lá eu era vítima do que eles faziam contra mim, eu, criança indefesa, né? Eu sei que no artigo forma escolar de tortura em 2005, ele meio que definiu o bullying, ele como um menino que por sua força, ele está falando dele, né? O menino que por sua força, sua alma formada, pelo sadismo, tem o prazer em bater nos mais fracos e intimidá-los. Então, isso aqui, quer dizer, é ele falando no artigo dele, não descrevendo a respeito de bullying, mas falando da situação dele quando ele era escolar, né? Vê no jornal, hoje o jornal aparece com muita frequência, mas eu tirei aqui alguns recortes, tipo assim: justiça condena jovens envolvidos em bullying. O bullying, a advogada pede punição para jovens. E coisa que aparece na internet, aparece com muita frequência, basta folhear que a gente vê, né? E mostrando assim a dramática do quadro, né, e das consequências deste fenômeno tão frequente nas escolas. Muitos que lembram ainda, né, dos sobreviventes do massacre de Realengo, né? Esse artigo saiu recentemente, saiu esse mês ainda, que mostra ainda as vítimas. Isso aqui, cadeira de rodas, isso aqui que ficou cego de um olho, né? Ele levou um tiro aqui, ó, e esse aqui foi o bullying, aquele que cometeu todas aquelas proezas lá. Isso aqui são pessoas que ainda 4 anos depois que estão recuperando, mas ainda não conseguiram, mas tem a força de poder dar a volta por cima, né? Porque o que aconteceu foi uma coisa trágica, todos nós sabemos aqui, a maioria sabe, né? A melhor definição que eu vi de bullying, deixa eu dar isso aqui. Alô? Então, a terapia é uma associação, é uma ONG, né, que é a Associação Brasileira de Proteção da Infância e da Adolescência. Hoje ela mudou de nome, que essa aí foi uma associação criada pelo pediatra Dr. Lauro Monteiro, uma pessoa que dedicou toda a sua vida assim para estudar esse fenômeno, fazer pesquisa, né? E depois, como ele não teve assim muita, digamos assim, os municípios, o governo federal, estadual, assim, não deu muito suporte. Então, mas eu acho que ele ainda está ligado ainda a, talvez com menos intensidade. Então, ele define o bullying, compreende todas as formas e atitudes agressivas e intencionais e repetitivas, né? Tem que ser uma coisa repetitiva, porque se acontece um fenômeno na escola uma vez ou outra, você não pode considerar isso como um bullying. Ele tem que ser repetitivo e ocorrer sem nenhuma motivação. Quer dizer, a pessoa, ela, como a gente vai ver lá na frente, só porque ele
é grande, porque ele é pequeno, porque é gordo, porque é magro, e isso todos nós, né, temos alguma característica. Então, assim, não tem uma motivação aparente, ele é uma coisa meio aleatória. E são adotadas por um ou mais estudantes contra outros, causando dor e angústia, executadas dentro de uma relação desigual de poder, né? Tem a vítima que está por baixo e o bully, que é o valentão, que está por cima. E tem aqueles que dão apoio a esses tipos de comportamento assim, violento, né? Então, o que seria assim? Então, as sinonímes, que seriam outros nomes que a gente dá para bullying, né? Você tem aí, eu acho que é melhor, hoje o assédio, gente, é bullying, né? Apesar que bullying foi criado exatamente para uma relação, e às vezes professor-aluno, aluno-aluno, né? Acontece numa circunstância do ensino, da aprendizagem das escolas, né? Na verdade, mas muita gente fala bullying no serviço militar, bullying na igreja. Hoje estão estendendo isso para entidades. Mas, na verdade, o bullying foi criado originalmente, se quiserem manter essa ideia, então seria estar ligado à escola e ele indiretamente causa um transtorno de aprendizagem, como o Dr. Gamer acabou de declarar lá. Então, assediar ou atormentar, eu acho que seriam termos similares ao bullying. Apelidar, doar e caçoar, né? Que seriam termos assim, idênticos. O que seria, por exemplo, apelidar? Às vezes, na escola, o aluno, por exemplo, um gordinho ou um gordinho assim, por exemplo, chama, isso aí é o elefante, ou isso aí é o pão de queijo, ou a pessoa que tem acne no rosto, por exemplo, é chamado de porco-espinho. Então aquilo pega, e todo aquele grupo de escola, né, assim, causa assim, zoa o tempo todo, caçou o tempo todo daquela criança que fica sendo vítima, né. Parece que entre nós aqui o mais comum é apelidar, né? Colocar apelidos e ter disso uma relação de transtorno. Outra coisa seria chutar, né? Eu me lembro que quando eu estava na escola, assim, a gente tinha aquelas primeiras aulas, depois tinha um intervalo. E quando o grupo, todo mundo ia para o pátio brincar, a gente fazia o seguinte, a gente pegava um pedaço de papel onde estava escrito assim, por favor, não me chute. E a gente pegava e falava, fulano, tudo bem aí, você está bem? E colava, né? E aí depois ele começava a levar chute, eu não sabia porque estava sendo chutado. E aquilo era uma festa, e aquilo ninguém falava nada. Então isso, na verdade, era bullying, né? Isso aí há 50, 60 anos passados. Imagina, né? Essa diferença, mas já existia isso e sempre existiu, né? Difamar que a gente chama de cyberbullying. Esse bullying realizado na rede, né? Seja Twitter ou WhatsApp, né? Tudo na rede social. Então, o cyberbullying hoje, inclusive, ele é considerado assim, até do ponto de vista da lei, a lei, a punição é mais severa para quem pratica o cyberbullying, né? Por quê? Porque a pessoa difama o outro, fala coisas que não são verdades, né? Coitado a pessoa e difama, isso aí corre, né? E realmente é uma forma muito grave, às vezes, de humilhar a pessoa. Difamar, eu já falei, né? Humilhar, né? Humilhar, assim, a gente está falando aqui bullying, assim como a gente chama de valentão, é o aluno, por exemplo, com a vítima.
Mas também não é só, não. O professor pode provocar bullying, né? Ele, por exemplo, pode o aluno, né? Humilhar o aluno diante da classe. Às vezes o aluno quer ir no banheiro, o professor não deixa, então e a pessoa fica num constrangimento, né? De até molhar as calças porque a professora não deixou ir. Perseguir com notas baixas, tudo isso é uma forma de bullying que muitas vezes passa raso, né? E não é considerado. Muitas vezes não se pensa nisso, mas convém pensar sempre, porque isso é uma forma de bullying. Intimidar também outra coisa se você fizer isso, a nossa turma pega você lá fora, né? E tem todo tipo de ameaça para a pessoa que aquilo não chegue ao ouvido das pessoas, dos pais ou das pessoas competentes, né? Isolar ou desprezar também é outra sinonímia, né? Isso é feito principalmente pelas mulheres, né? Por exemplo, vamos dar um gelo no fulano, vamos colocar ela de lado. Então, essa é uma forma também de provocar um afastamento, de você humilhar a pessoa, de excluir, né? Um fenômeno de exclusão. É mais comum na mulher do que entre os homens, né? Isolar ou desprezar, que também é uma forma de defender, né, qualquer tipo de ofensa dentro do da escola também é uma forma de bullying. Roubar os pertences também, esconder e tudo, né, causando esse tormento. Então, seria os sedâneos, né? A Clemente, esse José Augusto, eles foram assim, grandes estudiosos, eles têm vários trabalhos de livros. Eu tive vendo assim, acho que de mestrado, doutorado, que eles fizeram sobre isso, né? E eles fizeram assim, uma pesquisa a respeito do bullying em alguns países. Aqui você tem Brasil, Chile e Argentina, na América do Sul, né? América Central, México, e na Europa aqui tem Espanha, né? Nessa lista, adivinha quem é o nós somos campeões, segundo a pesquisa dela. Depois vem o Chile, Argentina, México e Espanha. Esse trabalho dela é muito interessante. O foco, normalmente, se foca mais na aparência, né? Da pessoa, se a pessoa é gorda, é magra, se é um defeito físico, se da natureza, o peso, estatura, o modo de vestir, a cultura, né? Às vezes se é muçulmano, se é judeu e tudo isso é um ponto importante para começar uma relação de bullying e da vítima, né? Etnia também, assim, religião, língua, modo de vestir, essas são as coisas mais comuns que tenho observado, religião e raça também. Pensando nisso, vocês que estão nos ouvindo assim, para poder formular assim, contribuição e também de contribuir ou de perguntas, porque a gente também não vai esvaziar tudo, a gente está simplesmente dando um caminho para a gente discutir o bullying. Uma condição triangular. Se a gente desenhasse assim, uma pirâmide, né? Você tem a vítima de um lado, você tem os espectadores e você tem o então. Como é que começa isso? Normalmente é assim, o bullying
bullying, o valentão, ele escolhe a vítima como o predador escolhe a sua raça, né? É mais ou menos assim. Quem já assistiu aí filme de vida selvagem vê, né? Quando o leão vê, ele olha a manada, ele verifica aqueles que são mais fraquinhos, aqueles que parecem que estão feridos, ou aqueles que se desgarram da manada, porque aquele é que vai ser a vítima, porque ele vai ser mais fácil de ser dominado. Então, acho que nas escolas também é assim. Aquele mais tímido, aquele mais envergonhado, aquele mais isolado do grupo, aquele pode ser uma vítima fatal do bullying. Então, é assim que normalmente é escolhido. O espectador é aquilo que resta, porque às vezes tem algumas pessoas que ficam ali em torno do bullying, faz mesmo, ele é assim, ele merece mesmo, esse cara aí, ele é um nerd mesmo. Então, existe assim um reforço daquele comportamento, e muitas vezes eles ficam em torno lá do bullying para poder também ter um certo apoio, para poder também não ser mais uma vítima. Então eles se congregam em torno do bullying para poder ele se livrar também de algum momento ele ser escolhido. Então, nessa relação triangular, a vítima, em geral, são pessoas que têm uma baixa autoestima, eles não sabem realmente eles não sabem se defender, né? E fica sendo uma pessoa escolhida para poder perpetuar aquela série de atuações. E o bullying normalmente é uma pessoa agressiva, né? Geralmente é derivada de lá também, onde a ação era isso, né? Álcool e geralmente a procedência também não é das melhores. E a vítima também tem lá o seu papel complementar com o valentão, né? Ele também tem isso. A característica da vítima, é bom pensar um pouco nisso. Ele normalmente, como ele dizer para você assim, ele normalmente é uma pessoa passiva, tem a autoestima baixa, ele falta agressão mesmo quando ela é cabível, porque muitas vezes quando a vítima reage, parte para cima, assim, né, para ele não ficar naquele papel repetitivo, normalmente às vezes ele silencia o valentão. Mas ele normalmente ele é passivo e deixa continuar essa série de coisas. O espectador, como eu disse para você, ele se cala para não ser também uma vítima e ser popular e admirado. Ele também, quem sabe, em algum momento ele passa a ser também o valentão. Ele muda de papel. Isso aqui. Pesquisa feita no município do Rio de Janeiro, né, pela Associação Brasileira de Infância e Adolescência, pesquisa de 5.337 alunos da 5ª à 8ª série, né? Você vê aí, olha, 11 escolas, 9 públicas e 2 particulares. É um mix para mostrar que também acontece em todos os contextos. 40% estavam envolvidos com bullying. A professora Eudeice Fante, que fez esse trabalho, acho que de mestrado, doutorado, ela disse que 100% das escolas têm. Essas escolas. Sejam elas escolas. Todas, 100%. 100%. E 100% das escolas têm. Seja elas escolas públicas, privadas, dos grandes centros urbanos, das regiões mais periféricas e tudo, né, das escolas, e que ela disse que tem. E muita gente, eu até me lembro uma vez,
Meu filho estava na escola e ele falava de algumas coisas que eu percebi que era bullying mesmo. Então eu falei, fala para sua professora que se ela quiser, eu posso lá um dia para a gente estar falando sobre bullying, né? E ele era amigo da diretora, né, do colégio. Aí ele demorava a me dar resposta e eu falei, filho, você não falar com a diretora? Ela me falou a seguinte coisa, que lá não tem bullying. Que nessa escola não tem bullying, né? Isso aí não é verdade, né? Então é assim que às vezes as escolas se defendem. Tá bom. Então, nesse estudo, então, 17% pessoas estavam como vítimas, que 57% como espectadores, 52% do comportamento do bullying foram apelidar a vítima, aquilo que eu já acabei de falar para vocês aqui. É isso, né? É bom saber, assim, que muitas vezes os pais ignoram, os alunos não falam nada, a escola também, mas depois a gente começa a observar algumas dicas, né, de comportamentos dos alunos que pode indicar que ele está sendo vítima desse processo. Falta à escola é uma delas, né? O aluno não quer mais ir para a escola, né? Eles chegam, eu conheço escola que é assim, esse rapaz é vítima, ele chega no portão e ele fica ali em torno da escola, mas ele não entra. E no fim, por exemplo, ele acabou se associando, porque em torno da escola é um lugar ótimo para vender maconha, né? Principalmente escola noturna, ele é ali de moto, de bicicleta, faz de conta que não tem nada e passa coisa, né? Então, eles ficam por ali e eles acabam se desviando da coisa principal, que era vender. Falta escola, então, é baixo rendimento escolar. Quando está acontecendo baixo rendimento, é bom se pensar que está acontecendo isso, né? Rendimento, né? Pode ser por outras razões, mas essa é uma boa razão. Nossa, passou tanto aqui, executar relações de igualdade. Essa aqui já passamos, né? Vamos lá na frente. Ok. Qual é irritável? A criança começa a ter muito transtorno psicossomático. Pode ser asma, pode ser diarreia, pode ser insônia, né? Pode ser irritabilidade, né? Mas muitas vezes o corpo fala também, né? A criança está passando por essa dificuldade. Tentativa de suicídio também em pessoa jovem, de pré ou adolescente, né? Ou a mesma própria criança pode tentar suicídio. Isso aí pode estar muito a favor de a pessoa querer livrar daquele tormento e às vezes a ideia dele é sair fora. Depressão e ansiedade também deve ser considerada. Agora é um pouco de bulicídio, né? O que é bulicídio? Então, bulicídio seria o bullying se transformando em crime, né? Que aqui a gente, muito dessas histórias aqui vocês conhecem, né? Aqui vamos começar em ordem, assim, em 1990, o massacre de Columbine, que foi uma coisa que chamou muita atenção do mundo, e foi um caso, foi muito descrito, que tem muitas descrições desse caso, porque foi uma coisa muito grave daqueles dois adolescentes, né? Eles que o Daila, eles entraram armados na escola, na school, e assassinaram 12 colegas. Não fica muito longe do nosso aqui, mas naquela época foi considerado uma coisa estrondosa isso acontecer numa escola. E uma professora e depois suicidou. É uma coisa muito comum no bulicídio, a pessoa mata e suicida. É muito comum.
Em 2002, um jovem de 15 anos assassinou 17 pessoas na Alemanha, né? 13 professoras, uma secretária, um policial e duas garotas, e depois se suicidou. Aqui está o fenômeno normalmente se repetindo, né? Isso aí foi muita gente morta, né? 17, 20, 30, 4 por aí, né? Nossa, é muita gente. Foi uma carnificina, né? E essa aqui foi em São Paulo, 2003, se alguém se lembra disso. Aqui em São Paulo, numa escola, um jovem feriu 8 pessoas com revólver 38 e depois suicidou. Novamente se repetindo, então. E 2007, isso aqui só como uma passagem, né? O massacre de Virgínia, que lembro muito bem daquele. Eu acho que ele era sul-coreano e ele foi vítima de bullying, né? E ele matou 33 pessoas. Esse massacre de Virgínia é uma coisa que está muito viva ainda na nossa cabeça. Eu me lembro muito bem de ter na televisão, nos jornais, né? Em 2012, em março daquele ano, né, em Cleveland, Ohio, um aluno vítima de bullying feriu 3 e matou um aluno. Mas a gente vai ver mais recente. Em 2013, em Belo Horizonte, né, agora já voltando aqui para nós, né, vítima de bullying alveja 3 alunos com um revólver. E nos Estados Unidos, em 2013, essa aluna aí, uma adolescente, né, ela não aguentava mais aquela tortura e ela se suicida diante dos alunos na classe, com uma forma de protesto, né. E 2011, que é a nossa história, né, lá no Rio de Janeiro, que é o chamado Massacre de Realengo, que é a história típica do bullying. Ocorrido na Escola Municipal Tasso da Silveira, Rio de Janeiro. O Wellington Menezes, né, ex-aluno de 23 anos, assassinou 13 adolescentes, entre 12 e 14, eram todos basicamente pré-adolescentes, né, e de 2 feridos. Ele foi vítima de bullying, principalmente pelas meninas. Quando ele tem uma história interessante. Quando apareceu, por exemplo, um menino na frente dele, assim, sai da frente, gordinho, porque me parece que o objetivo dele era matar as meninas mesmo, né? Foi de quem ele foi vítima. É claro que ele está matando alunos do qual, né, que não tem nada mais a ver com ele. Mas me parece que isso aí é uma vingança da escola, que não cuidou dele e não cuidou da situação de bullying. Ele voltou para fazer uma vingança numa situação totalmente esdrúxula, né? O Elton foi vítima de bullying principalmente pelas meninas, era esquizoide e tinha fantasia de cometer os mesmos crimes que Osama Bin Laden. E isso aqui é interessante, porque tem um vídeo que foi encontrado no computador do Wellington após a morte dele. Então, ele falava assim, às vezes o que mais doía era quando eles praticavam covardias contra mim e todos em volta de mim, em volta riam, debochavam, né, que forma de bullying, você sabe, se divertiam sem se importar com o meu sentimento. O que mais me irrita hoje é que esse cenário vem se repetindo. Então ele volta para vingar mesmo, né? Sem que nada seja feito contra essas pessoas covardes e cruéis. Ele deu isso escrito, e isso aí é uma prova
cabal do que aconteceu com ele. Apesar de que ele era um transtorno de personalidade, né? Acho que ele vivia sozinho, ele é uma pessoa ele era esquizoide, ele não tinha uma boa relação com ninguém, mas em determinado momento resolveu evitar esse estado dele, né? Bullying não é crime. Bullying é crime? Até hoje parece que ainda não é considerado crime, né? Promotores Thales de Oliveira e Bruno Mário apresentaram um projeto para transformar bullying em crime. Esse foi um artigo em 22 de abril de 2012. Eu não sei porque eu não sou professor, talvez os professores puderem me responder, né? Se isso aí foi em frente, se na verdade esse projeto foi vetado, se ele está tomando o caminho realmente para poder transformar isso em lei. Até aquele momento é isso que eu sabia, né? E eles diziam, os promotores, que expor alguém a constrangimento público, escárnio e degradação física e moral resultaria em prisão, que na verdade seria de 1 a 4 anos, seria crime então, né? E se o infrator for menor, pode terminar na Fundação Casa, diziam os autores. Apresentar, eu acho que algumas coisas que a gente pode responder, talvez, né, que através das perguntas, né, dos leitos aqui, mas então fica à disposição para responder, né? Se alguma pergunta, pode fazer, pode escrever se quiser. Francisco lá no fundo. Agora de trás eu vou dar uma opinião aqui. Francisco. Quando era criança, na escola, e muitas cadeiras, mas que era uma quinta vez, assim, era quase um sentimento, ou um amigo, ou uma coisa que não me mas era uma coisa levada na brincadeira. Então, uma idosa, né? Tem muita preocupação da gente patologizar, tem muito, né? Muito patológico nessa história toda, claro, extremo, mas isso que de repente pode estar dentro de uma coletiva, que deve estar fazendo parte do convívio muito saudável, exatamente. Não tiver colocação tão pesada, como a coisa do equilíbrio, né? Depois já tem uma outra pergunta parecida com essa e complemento com outra pergunta. Tá. Outra. Não está aí a pergunta. Um modismo tem a ver com a mesma coisa. Não, eu complementei a pergunta dele com uma outra. Se seria um modismo falar de... Aqui a gente tem que um pouco dar uma definição. Poderia existir várias formas de bullying, uma forma leve, uma forma moderada, uma forma grave, né? Você pode ver que essa questão aí do Wellington, lá no Rio de Janeiro, ele teve uma forma grave de
ele recebia todos os tipos de humilhação, onde ele fala lá, né? E isso afetou ele de uma forma. Então, ele voltou muitos anos para poder a escola, agrediu a escola. Acho que de forma leve, moderada e grave, mas continua sendo bullying. Elas pode ser que sejam mais aceitáveis, as moderadas também, de forma grave, que é uma forma não recomendável que a instituição deverá providência para que não repita esse tipo de comportamento na escola. E tem muito a supervalorização, sim, da ação da pessoa do bullying. Existe um estímulo para isso. Tem umas duas perguntas que falam assim: antigamente não se falava nisso, é a mesma coisa, né? E essas pessoas que justificam os seus problemas citando terem sido vítimas de bullying, não estão valorizando demais a vítima? São três perguntas que corroboram com essa pergunta. Você diria. Complementando essa resposta, que eu conheço pessoas que justificam seus problemas citando terem sido vítimas de bullying. E não demais a pessoa que é vítima. Eu sei que esse é um papel com as vítimas que não querem se responsabilizar por qualquer coisa que ele não cresceu, que ele não desenvolveu, e aí ele pode culpar os outros pelo fato de não ter tido, por ter desenvolvido, por ter um deprimido, por ser um ansioso. Eu acho que existe assim, muita projeção, principalmente a vítima projeta muito isso. Se não fosse pela escola, pelos meus pais, eu seria uma pessoa diferente. Na verdade, ele tinha uma responsabilidade muito grande, do qual ele está livrando. Muito perto da vítima. Você quer perguntar? Então, na escola, eu trabalho em escola municipal. Teve situações de bullying. Eu tive uma situação com um aluno que ele era tratado como homossexual e procurou a família dele. A mãe veio para a escola e, não conseguindo resolver a situação, ele foi transferido para outra escola. A situação com a coordenadora, que foi questão de bullying, uma aluna, eu falar coisas dela na rede social, e a escola também não resolveu a situação e ela também pediu transferência. Então, um aluno e um coordenador. E ele pergunta nós, enquanto escola, como nós devemos agir para desarmar e estão provocando um bullying? Porque não temos material, a gente não consegue resolver a situação. Porque eu acho que a pessoa foge. O aluno se transferiu e o coordenador também. Era um assunto, não foi uma coisa diferenciada, ele porque era homossexual e ele porque era muito rígida, resolveu a situação. E a escola não fez nada. E eu fico me perguntando, como a gente poderia agir para que essas pessoas, porque a gente não gostaria de perdê-las, né? Elas estão com a gente há muito tempo. Eu penso o seguinte, que a situação se repete, né? E o problema é resolvido se livrando de. Vamos se livrar dele, porque aí não terá mais problema. Mas aí vai acontecer outro, né? De outra natureza, em outros papéis, essa coisa toda. Eu sei como é que seria hoje nas escolas públicas municipais, estaduais, que deveria, que tendo no bullying uma realidade, né, do qual a gente sabe que existe, né, como ele fala, como diz a Cleo Fante aí, é que essas coisas ser tratadas na escola. Deve ter programa da rede de ensino, né, que é um programa para tornar
professores, os coordenadores, os alunos conscientes desse problema e de falar dele. Existem algumas escolas que eles circle time, né, um programa de bullying. Então, eles fazem grupos, 18 alunos, onde tem os alunos, o professor e o coordenador, acho que é um professor só. E eles discutem abertamente assim, o que é o bullying. E eles estudam e eles vão discutir para tornar consciente daquilo. Porque às vezes que você torna consciente, é mais provável que você continue. Então, acho que a escola deveria ter um trabalho, uma ação para ter um problema que começa ali. Agora, eu penso o seguinte, que embora a pesquisadora diz que exista sempre bullying dentro das escolas, que eu concordo, mas bullying, infelizmente, existe onde existe mais de 4 pessoas, na minha percepção. Que é um triângulo mais um, né? Porque está presente no futebol, na Amigos, no grupo de rock, em todas as relações ele está presente. Não. Então fale você. Fala você isso, eu ia chegar lá. Falar que a própria família acontece na própria família. E aí, quando a escola, por exemplo, os educadores, o que nós devemos fazer para estar contribuindo, ajudando essa criança, os adolescentes, mas sem ter curso, mas vem de casa também. E falou agora das transferências. Aí eu não se resolve, o problema é que transfere. Mas eu chamo, porque ele começa também. Quer que complementando o que você disse, eu acredito que jogado para a escola a habilidade sobre o bullying, e que também existe bullying hoje de aluno com professor, né? Muito frequente. É jogado para a escola isso e tira da família a responsabilidade o que acontece com a criança antes. Então, o bullying não começa na escola. Tem protocolos na família. Criança que é educada com submissão, que não pode se defender, que a educação muito rígida, ela se torna indefesa e está na vítima de bullying. A criança que foi estimulada muito para a família para se fortalecer, o pai já põe no judô com 2 anos de idade, estou exagerando, evidentemente, né? E já indo o filho lutar MMA, etc. O pai tem um tratamento para isso. Então, nós temos que olhar assim, é preciso olhar para a família. Esse é o lugar mais importante. E eu tenho todo o meu trabalho baseado na questão da paternidade, vendo que nós temos que olhar para a função paterna. O bullying começa na ausência do pai, na prepotência do pai, na inconsistência do pai, e dessa forma é assim. Da cidade atual. Eu leio com muita clareza, eu leio escola pública, e eu, na minha sala, pega, marcha pela paraplégica, e o rapaz Felipe, que era um rapaz que exatamente intelectual. E não aconteceu nada disso. Eu lembro que a pessoa que está me ajudando, me pega, ela com braille, fazia aula com braille e tudo mais. Então, embora eu acho que tem a questão do programa na escola, mas nós quando a gente fala numa classe, naquela classe, aquela situação que está ali colocada, com os professores que circulam a classe, o ordenador pedagógico da classe, discutir a questão. Eu tenho que intelectual que está entrando naquela sala, olha, criança, é disso que se trata essa criança, essa dificuldade com ela, não é que a gente vai poder vendê-la. Eu acho que só dá tempo, é um monte de criança, a categoria e é o bullying com o professor, pelo tanto que paga, eu acho que tem um pouco a mão.
final das contas. Mas tem um reflexo da sociedade. Também. Eu acho que é uma falta também da própria educação, de ouvir os alunos, de conversar com os filhos. Você tem que resolver, você não pode transferir. Que a criança, ela vai conviver a vida dela, não é só quando ela é criança. Nós adultos também convivemos no espírito, em qualquer situação. Então vai de você encarar aquilo. Se você está se sentindo bem, até pelos meus filhos. Um dos meus filhos, muitas vezes em colégio, ele tinha a banda, assim, ele fala, isso aqui é para ouvir melhor, você tem que ignorar. E a criança para se defender. O bom humor é um instrumento muito positivo. Levar na brincadeira, ignorar, fazer conta que não está ouvindo, é a melhor coisa. Porque se você começa a se achar aquilo que estão falando de você, cada vez você vai se sentir pior. Se você ignorar e mostrar uma vez, eu tinha uma conhecida, ela me disse uma coisa comum. Ela disse, linda, ela disse, desde criança, a minha, eu dava todas nós olhando de espelho, nós somos bonitos. Bonito, nosso olho é bonito, nossa boca é bonita. E a pessoa, então eu me acho bonito. Isso é verdade. A partir da hora que você tem orientação, que você tem uma cabeça, que você é capaz, que você pode, você vai fazer. Agora, se você é humilhado, se pode, cada vez você vai se sentir menos. Parece uma coisa interessante, que na minha escola, eu não sempre sério, eu da minha casa. Quando a outra se respondia de mim, eu era inimigo. E hoje eu sou muito feia. Eu trabalho todo mundo, eu não consigo trabalhar com ele. Mas eu não faço, nossa, eu sou tão bonito, mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu já ficou marcado, eu sei como ela vai programa para querer namorar, eu falo assim, que é comigo. Eu falo assim. Então, ele marcou o poder da palavra. E outro comentário que eu queria fazer. Bullying na família, né? Isso, bullying na família. E eu a respeito disso, uma vez, sabe? As crianças estão usando, né? E começou. Os filhos, eu trabalho hoje com uma faixa etária de 4 anos. Não tem esse problema. Ele ajuda, eles têm carinho com aquele que eles usam. Isso começa a piorar. E aí nós temos a dificuldade de como trabalhar com a questão da inclusão. Não temos um respaldo de nenhum órgão que nos ajude, que nos oriente, mas que tinha jogado para nós trabalharmos com essa situação. Que não funciona, a culpa é dos professores. Perdão que a sobrecarga sempre cai no professor. Ele é levado a resolver as coisas que acontecem em volta toda, na família, na comunidade, né, de cada pessoa. Eu atendi voluntariamente na Casa do Adolescente aqui em São Paulo durante 15 anos. Agora em março. Atendi os alunos da escola rede pública, municipal e estadual. E vinham as crianças com queixa de transtornos de aprendizado, transtornos de conduta, e percebi que, na verdade, o problema que havia na maioria dessas crianças não era nem psiquiátrico. O médico ia resolver, embora acabasse tendo que fazer alguma coisa. Era a falta da escuta dentro da família. Da observação, a falta de atenção. É um excesso de responsabilidade e cobrança, mas sempre com falta de vínculo, de percepção da pessoa mesmo. Isso é forte. E só para o professor essas coisas. Mas 40 anos eu faço um trabalho com as famílias. Eu faço trabalho tanto na nação quanto na região. Ignoro o MEC, se quiser programa mobilização de educação. Através da igreja, e eu fui convidada para fazer o trabalho também, então eu faço esse trabalho de trabalho na família.
responsabilidade que nós temos aqui hoje é tratamento que nós temos e a família faz hoje. Eu quero reforçar aqui, né, porque muitos disseram aqui que tudo começa dentro da família, né? É que você desenvolve a criança, sua autoestima e sua autoimagem, é lá que começa, né? E, por exemplo, quando você se refere que você jogava feia, a família não soube lidar com esse sentimento seu, né? Que você foi talvez perpetuando e mais teve com isso com terapia ou você fazendo uma autoanálise para poder sair desse mau sentimento, né? E que a família é o espelho. E família onde os pais ou bebem ou tem vício em casa, é dali que surge o tal. Ou que diz o filho. Se você apanhar na rua, aqui você volta solto. Então, estímulo à agressividade. Então, isso vai ter um papel nesse sistema de bullying. Eu pergunto ainda, então. Os pais irem à escola para resolver o problema do bullying da criança realmente ajuda? É por isso que a pessoa diz aqui que o filho ficou com vergonha quando o pai foi intervir. Eu vi uma história assim, recente que o pai contou uma história porque tinha sido vítima de bullying pela professora, né? E vai na escola para bater da professora. Ele teve contido e tudo. Então, muitas vezes, o pai fica tão revoltado como que talvez ele nem conheça direito, né? A história que a criança conta, a história que o professor conta. Então, ele não foi para ouvir, ele foi para resolver. Resolveram bater. Quem é o bullying, né? Quem é o bullying? Então, para você ver que as coisas estão distorcidas aí. Então, tem que ter esse cuidado, né, do professor. O pai resolver, não para... Eu acho que comigo acontece por isso. Meu filho, a professora, tem uma forma que seria certa. Eu fui, o professor, em primeiro lugar, eu pedi que ela contasse o que tinha acontecido. Eu ouvi a versão dela. A partir daquela hora que ela passou, eu coloquei. E meu filho tinha visto, achava da atitude dela, com o que aconteceu. Amenizou, esses dois se tornaram amigos. Eles ficaram conversando, ele já era adolescente. Tudo vai da forma que você enfrenta o problema. Se você está com ignorância, está com ignorância. Se você chegar com educação, com respeito, tudo vai ter um fim, e no fim, geralmente, vai ter um final mais adequado, mais certo e mais responsável. Eu faço sobre apelido, mas alguém falou que para os médicos o seguinte: se troque na faculdade de medicina, aí já o adulto, uma forma de bullying cruel. Pegou bem na faculdade de medicina, né? Que ele está aqui falando mesmo. Então... É que o problema que acontece com a medicina é uma coisa pontual, né? Aquele momento da entrada do batizado, do batismo e tudo, né? Não é uma coisa constante que se repetiu com o aluno todo, não foi uma coisa pontual. Eu acho que não considero isso como bullying, simplesmente uma outra coisa. É um abuso de qualquer forma. A gente tem que dar outro nome para isso, né? Talvez. Eu acho que aí, isso sempre existiu. Só com o passar dos anos, a maldade que o mundo vive hoje, né? Então, vai se tornar mais violento. A maldade e a violência, que acabou com uma brincadeira sempre. É que hoje o bullying começa, se fala que é modismo, começa a reclamar, mas é que realmente assim, ele passa a incomodar e as pessoas passam a tomar consciência do incômodo.
com violência no trote das universidades. Eu me lembro que em 1959, 60, eu era criança ainda, eu era primeiro anista, segundo anista no ITA, e entraram lá, entraram touros no ano seguinte, veio dos torres depois, eles foram pintados com tinta óleo. Ficaram no corpo muito tempo, o corpo não respira e ele morre. Mas eles, infelizmente, foram para o corpo com a raiz. Isso. Que a raiz tirou e a infeliz ideia de acender um cigarro. Bois queimados. Né? Naquela época não tinha a repercussão que tem hoje. Né? Mas você vê que o que trote é esse pintar de tinta. Isso no ITA. Estou colocando no ITA, que é tido como uma faculdade de mais intelectual. Né? Engenharia, né? Dois calouros morreram queimados com esse do trote. Né? Então são coisas bastante que ocorriam que as pessoas não tinham a percepção. Eu tenho um outro irmão meu que tem orelha grande e o professor ele era no interior do Paraná e o professor que olhava e o professor mexia a orelha assim, um pai alemão, ele mexia a orelha assim, chamava o meu irmão de burro, que burro mexe a orelha. Então são agressões que são comuns, né? E antigamente o aluno é que ficava mal. Né? Então coisas que só que assim, hoje o olhar é outro. Né? Eu entendo que até ela passa uma fase em que nós vamos estabilizando demais o papel da vítima, vamos ter um exagero sobre isso, mas depois vamos cair no pado. Né? Esse é um problema que tem que lidar. Né? Agora, hoje em dia tem uma coisa que a gente tem que acrescentar, porque hoje a gente tem os direitos e tem os deveres de todo mundo, que é a defesa dos direitos, né? Porque todo de bullying cabe denunciar no Ministério Público, mesmo que não esteja ainda em forma de lei, né? Que o bullying ainda não é crime, mas pode ser denunciado, né? E o BO, né? Então se não for maior, mas pelo menos os pais têm que responder a isso, por difação, por toda coisa que vai vir multas que eles não estão imaginando. Então as coisas são perigosas também. Eu acho que as pessoas, infelizmente, vão fazer isso, porque não é tão desacreditado. Mas vão para lá e não vai dar nada. E muitas vezes também a gente vou trazer para a lei da Maria da Penha, que é uma outra forma correlata. A mulher da queixa, ela tem 6 meses aí para confirmar a queixa dela. Muitas vezes donada, mas elas vão lá e retiram, né? Então os juízes falam sobre essa questão. Uma história de uma mãe e denunciar uma vítima para ver e mesmo levar a intimação do marido. A intimação, jogou pela garganta dela abaixo, machucou toda a garganta. É o seguinte, por exemplo, O bullying da autoridade é outro. O Ministério Público, por exemplo, né? Ele não aceitava a denúncia até 2008. Depois começou a aceitar, aceitou 2 casos, depois passou para mais 4, e hoje acho que com essa diferença de 2008, né? Que quando começou esse estado de coisa, anos depois, eu tive a impressão que existem muitos casos no Ministério de denúncia e as pessoas devem estar respondendo alguma coisa por isso. Também a questão do preconceito também acaba lá. Caindo disso também. E, por exemplo, se está acontecendo bullying na escola e o professor sabe e ele não faz denúncia, ele é considerado coautor, ele é denunciado também. Agora, porque também tem situações que nós sabemos, mas que nós nem ficamos intimidados em denunciar. Nós trabalhamos de periferia, né? Às vezes nós somos
ou brincar lá, para defender. Verdade. Nós estamos fazendo bastante saída. Mas sempre que vai ajudar também é tratar. Eu tive uma criança que escola todo cheio de virar na mãozinha da gente, estava até dó, porque era todo lá na cabeça. E mandei na escola, mandava no serviço da família, e um buscar ainda é menor do que ele. E eu não consigo, sei lá, estou viajando a família. 3 horas da noite, a pessoa da na escola que trabalhava até, e essa criou na rua, eu não quero ajudar. Eu fiquei antes da frente da escola. Aí o policial, na denúncia, tinha que pensar que ele está fazendo melhor. Eu deixo, não, eu devo visitar. Se ela visitar, eu vou visitar, eu vou visitar. Fica um dia na sua mãe, está querendo levar um tiro na sua mãe. Aí eu fico assim, pegando assim. E muito mais velha, acaba envolvendo. Então, muitas vezes, nós deixamos de denunciar, que nós tentamos proteger. Mas é que eu digo, a denúncia nem sempre resolve, né? Tem que ter essa ponderação. É como o pai que vai a escolas brigar pelo bullying do filho. Aí o filho vai ser mais vítima de bullying e agrava, faz uma escalada. Então a medida a se tomar é mais complexa. Eu acredito que essa de discutir sobre o tema, falar, envolver mais a comunidade com a escola, é isso que é o caminho. Agora é complexo, mas é o caminho. Eu acho que um dos assuntos, nós vamos vir com os pais, para eles pais. Nós estamos tratando muitas questões de família, de limites na família, educação. Por exemplo, não trabalho com as crianças, não trabalho com os pais. Não sabe nada. Que eles transferem para vocês o papel de educar. Então, acabou tornando a terra livre. Então, acabou assumindo as funções da família e de lado. Eu tenho outra fazer. A seguinte, eu acho que Está no tempo, É pequenininho. O bullying, ele também tem uma raiz de sentimento de inveja. Por parte de quem? Do agressor. Inveja. É. Todo seu, né? Inveja. Quando eu tenho certas meninas, elas sentem raiva, inveja, porque a mais bonita, porque o cabelo da outra é bonito, entendeu? E começa a gerar sentimento e parece que elas querem eliminar a outra. Que é mais bonita, porque o corpo é mais assim, porque os meninos querem namorar com a outra. Ou porque o aluno é mais estudioso, ou também. porque as meninas se interessam mais por aquele menino. Isso é muito comum, né? O bullying baseado na inveja. Agora, o outro bullying, por exemplo, contra o homossexual, é baseado na projeção. A pessoa quer afastar, humilhar aquele que provoca uma reação que ele não quer aceitar dentro dele. Né? Até a ver com a inveja também, no seguinte sentido, da liberdade. Não é inveja da sexualidade, é da liberdade. Como esse cara pode ser livre e desse jeito ele não está enquadrado dentro de uma armadura como eu. Então, tenho inveja da liberdade, né? De ser. Né? E tem também o lado da pessoa que provoca intencionalmente. Mas tem isso. A inveja está por baixo disso com muita frequência. Mas o bullying é principalmente entre as meninas, né? Tem a impressão que rola muito essa coisa de inveja, de ciúme, o outro se envolveu com o namorado da outra, então elas formam um grupo assim para poder eliminar. Não agressividade assim, mais grosseira, mas assim, de dar pelo. São silenciosos. Essa eliminação flui, né? A eliminação acontece até com nós. Quando eu era casada, eu faço comunidade de igreja e os homens da comunidade beijavam hoje. Quando eu fui devagar de beijar, porque eu não deixava de marido.
mais uma. Na verdade, para competir. Isso é feio. Ah, tá certo? Desinteressante. Tá certo? Né? Ninguém chuta cachorro morto. Então, é hora de encerrar, pessoal. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Dr. Manuel de Maria Teixeira, nosso diretoria do departamento, do nosso comitê. Agora mudou o nome do comitê, não é mais nome Comitê Multidisciplinar de Adolescência, é Comitê de Adolescência. Os comitês multidisciplinares mudaram. Recebi um e-mail sobre isso. Ainda falei na altura, é isso aí. Agora vamos anunciar o próximo, nosso próximo videoconferência será na última segunda-feira de maio. O tema está para ser definido e o debatedor também, possivelmente, a doutora Sônia Palma, que ainda não confirmou com a gente a presença dela, mas estaremos aqui novamente dia 30, na última segunda-feira de maio. 24, será? Então, 16 semanas. Essa é uma ideia que você deu, que eu sempre esqueci de divulgar na conferência lá. Fazer um link, né? Fazer um link que é muito importante. Eu de uma pessoa no senhor, eu mostrou. Ele não mostrou. Temos uma dificuldade, mesmo na apresentação, mas eu penso, não temos uma cultura de leitura. Não conhece mesmo, não lemos, não olhamos. Nós não lemos. Ele comentou que eu passei a entender e divulgar nas escolas para o pessoal ver, que achei interessante para olhar as matérias. É verdade, eu esqueço disso. É um fórum interessante. Eu esqueço disso, até uma plateia grande, né? Agora, também que você pode falar para as pessoas das escolas que quem não puder vir, em site da PM, a partir das 8 da noite, do dia do debate, da videoconferência, e se inscrever para assistir. E, se possível, o que a gente prefere é que as pessoas se inscrevam nas escolas, ou em grupos, para ter menos acessos e mais pessoas. Né? E as pessoas poderem debater, trocar ideia. Isso é a nossa intenção. E às vezes a pessoa lá da escola aqui em São Paulo está longe, é difícil vir aqui, voltar à tarde para casa. Então, isso é muito bom. A participação é muito interessante para nós. Que é a nossa intenção, é levar a informação via para os lugares mais longínquos. Essa é a questão. Mas é claro que a gente quer presença de quem vier aqui anima, dá perguntas, etc. Né? Então, quero ser presente de vocês, presença da Ana Maria Teixeira, presença de vocês no fundo. O doutor Francisco vai falar aqui em Francisco. Vai ser participação em agosto. Então, estamos envolvidos com o trabalho. Obrigado a todos. Isso aqui, esse trabalho vai estar na internet, disposto na internet, no da PM daqui uns dias. Estamos fazendo um esforço para colocar no YouTube ou em outra rede. Temos algumas dificuldades ainda, mas é a nossa intenção. Vamos certificar. Isso aqui é meu, obrigado.